Muito bem, nós vamos falar nesta manhã sobre o terrível pecado de ansiedade. E quem não é culpado disso? Todos nós somos. Alguns numa proporção maior que outros, mas todos nós aqui sofremos de ansiedade. Até o Walter, ele fala que não é ansioso, mas com certeza ele sofre de ansiedade todos os dias à noite. Quando a esposa dele quer obrigá-lo a comer sopa, tomar sopa. Então vai chegando 5, 6 da tarde, ele começa a ficar ansioso, porque ele não gosta de sopa. Então todos nós, falando sério, sofremos desse mal. Ansiedade, né? Uma médica me disse que ansiedade é a epidemia do século. É a epidemia do século. Muitas pessoas sendo tratadas, né? Se tornou uma patologia. Realmente a ansiedade se tornou uma patologia. Alguns ficam magros demais, né, Lucas? E outros ficam gordos demais, dependendo do metabolismo, mas tudo por causa da ansiedade. Alguns comem demais quando estão ansiosos e outros ficam sem comer quando estão ansiosos. Então, cada um lida com a ansiedade como pode, mas infelizmente nós todos somos de carne e osso e, portanto, nós estamos debaixo desse jugo. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos terminar o capítulo 6. Não é legal? Nós começamos no capítulo 5, já foi. Agora capítulo 6, hoje termina. E aí, semana que vem, capítulo 7. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é composto de Mateus 5, 6 e 7. É o sermão mais extenso, mais comprido que existe na Bíblia. E é o sermão mais importante de todos que nós encontramos na Bíblia. Aliás, Mateus 5, 6 e 7 é o resumo de toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É o resumo de toda a palavra de Deus. Então, nesses últimos tempos, nós estamos estudando de forma bastante, eu diria, global, a palavra de Deus, apenas com esses 3 capítulos. O verso 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus confirmou que o nosso estado emocional tem tudo a ver com o tipo de relacionamento que eu e você estamos mantendo com Deus e também com os homens. Paz, alegria, contentamento, tudo isso demonstra o esforço da nossa parte, um esforço muito grande da nossa parte, para manter fé em Deus e comunhão com os homens. Fé em Deus e comunhão com os irmãos. Já medo, tristeza, insatisfação, já demonstram que nós desistimos da fé em Deus ou da companhia dos homens, da comunhão com os irmãos. Mas nada nos fortalece mais do que o que está acontecendo aqui nesta manhã. Fé em Deus e comunhão com a igreja. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina como vencer os sentimentos negativos que são tão comuns entre nós. Você sabia que há várias causas para a ansiedade? Físicas, por exemplo, mas também espirituais. E, acreditem ou não, causas hereditárias e causas circunstanciais. Mas no Sermão da Montanha, Jesus ele vai falar sobre as causas espirituais. Porque se forem causas físicas, é fácil, é só ir ao médico. Mas ele vai falar sobre as causas espirituais que estão nos levando à depressão, à ansiedade, enfim, a um estado de psicose. E pessoas estão mentalmente doentes, porque nós somos o que pensamos. Já ouviram esse ditado? Nós somos o que pensamos. Por isso que temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Olha na figura da nossa introdução. Uma mulher com a mente cheia de pensamentos. Então ela vai ser o que ela está pensando. E ela está pensando muitas coisas mesmo.
Então vamos falar de causas espirituais. Há vários anos atrás, quando o pastor Milton José Nunes era estudante de Bob Jones, ele era solteiro ainda, estudava na universidade. Um dia ele entrou em desespero, porque ele ficou sabendo que o seu pai, senhor Jovito, estava muito doente aqui deste lado do mundo. E ele pensou que iria perder o pai, sem poder se despedir do pai, pois ele estava do outro lado do mundo. Então ele parou tudo o que ele estava fazendo, e ele foi para um quarto, se ajoelhou, ele entregou aquele fardo insuportável nas mãos de Deus. E ele descansou a partir daquele momento. E graças a Deus, nada aconteceu com o pai, ele ainda voltou dos Estados Unidos e ainda passou muito tempo ao lado de seu pai. Interessante, irmãos, que 10, 12 anos mais tarde, foi a minha vez de passar pela mesma situação que o pastor Milton, no mesmo lugar. Eu estava estudando agora em Bob Jones, fazendo o mesmo curso que ele, e aconteceu a mesma coisa, só que agora com meu pai. Recebi notícia que ele seria operado de última hora. E eu me lembro que aquela notícia tirou toda a minha paz, toda a minha capacidade de conviver com as pessoas. Então eu me lembrei da experiência do pastor Milton, também achei um lugar secreto, e me ajoelhei e entreguei meu fardo nas mãos de Deus, e Deus me deu paz, e depois de muito tempo, voltei para o Brasil, e estou até hoje convivendo com o meu pai. Amém, irmãos? Então, quando Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã, ele estava falando sério. Nós estamos perdendo muito tempo com muitos pensamentos e preocupações que pela graça e maravilhosa bondade de Deus não vão ocorrer nas nossas vidas. Então eu me lembro desse dia, eu me lembrei do escape do pastor Milton e foi o meu escape também. Jesus ele fala de ansiedade circunstancial, problemas de saúde, exames médicos, problemas financeiros, relacionamento amoroso, os jovens, amizades fragilizadas, estudos e trabalho. Tudo isso pode causar ansiedade tremenda em nossas vidas. Mas Jesus está dizendo que não precisa ser assim. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Verso 34. No sermão anterior, você se lembra? Jesus havia nos ensinado 3 lições: a juntar tesouros no céu, manter um bom olhar e servir a Deus ao invés de servir ao dinheiro. Mas se tratarmos o dinheiro como que se ele não fosse importante, quem irá cuidar das nossas necessidades materiais? Quem irá garantir o nosso futuro? Aí Jesus responde, Deus. Não se preocupe com o dinheiro, porque Deus irá cuidar de nós. Então Jesus é a razão que eu e você não devemos e não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele já esteve lá no futuro e Ele sabe o que nos aguarda. Então a primeira lição, verso 25, Jesus ensina que a vida física é mais importante que a comida que comemos e que a roupa que vestimos. No entanto, as pessoas estão mais preocupadas com a roupa, as pessoas estão mais preocupadas com a comida do que com a própria vida que levam. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está dizendo, irmãos, aquele que nos deu a vida, Deus, não seria capaz de nos manter vivos? Não seria capaz de nos dar a comida? Não seria capaz de nos dar a roupa? Jesus não disse que Deus sempre irá nos dar o que queremos. Deus apenas disse que vai dar o que necessitamos. Eu não vou poder comer tudo o que eu quero, mas eu vou comer o suficiente para viver.
Eu não vou poder vestir tudo o que eu gostaria, mas eu vou ter vestimenta para me cobrir. Depois de descobrir que a nossa vida é tão importante para Deus quanto é para nós, aprendemos a orar mais, aprendemos a confiar mais, aprendemos a acreditar mais, porque Deus se importa com a nossa vida. Ele se importa se nós estamos doentes, saudáveis, se nós estamos tristes ou felizes, se nós estamos preocupados ou se nós estamos tranquilos. Você se lembra do rei Davi? Ele conseguiu ser curado várias e várias vezes de suas enfermidades. Por quê? Ele era esperto. Ele conseguia convencer a Deus que vivo ele seria mais útil a Deus do que morto. Que vivo ele seria mais produtivo, mais importante para Deus do que morto. E é exatamente isso que eu e você temos que mostrar para Deus. Que vivos nós seremos mais úteis, com saúde nós seremos mais úteis, porque quando Deus perceber que nós não seremos mais úteis vivos, é hora de nos chamar para o céu. Não fomos nós, mas Jesus Cristo garantindo que a vida que Deus nos deu é muito mais importante que os bens materiais. Por isso, Ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. E a palavra cuidadosos literalmente quer dizer: não andeis distraídos. Não fiquem distraídos. Ansiedade nada mais é do que tirar os nossos pensamentos das coisas que realmente importam, das coisas mais importantes, e colocá-las nas coisas improdutivas, destrutivas e passageiras. Quando sabemos que uma pessoa ansiosa precisa de ajuda médica e não de ajuda espiritual? Quando ela não consegue mais se relacionar, quando ela não consegue mais trabalhar, quando ela não consegue mais estudar, quando ela não consegue mais sair de casa, quando ela não consegue mais ser amigável. Por quê? Porque só pensa nos seus problemas e nos seus sentimentos. Aí ela vira um pacote embrulhado em si mesma. Aí é hora de buscar ajuda médica. Para evitar que isso aconteça com você, para evitar que isso aconteça conosco, pois pode acontecer com qualquer um de nós, Jesus disse que precisamos substituir ações e pensamentos egoístas por ações e pensamentos altruístas. O que é o egoísmo? É pensar em si mesmo o tempo todo. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que acontece comigo. E o que é um pensamento altruísta? Tirar os olhos de você e pensar no bem-estar das outras pessoas. Fazer o bem para outras pessoas e desejar o bem para as outras pessoas. Exatamente o que fez uma mãe cuja filhinha recém-nascida nasceu prematuramente e foi levada por uma incubadora, e os médicos disseram que ela não tinha muita chance de sobreviver. A mãe, depois de recuperada do parto, ia visitar a filhinha todos os dias no hospital, passava horas e horas com aquela filhinha, colocando a mão, por entre uma fresta que ficava na incubadora, e ficava fazendo carinho na criança, conversando com a criança. E à tarde, a mãe saía dali, ia para um outro hospital, como voluntária, cuidar de crianças que estavam lutando contra o câncer. Ela não era crente, ela nem era salva naquela época, mas eu olhei para ela e disse para mim mesmo: eu quero ser como essa mulher. Ela aprendeu realmente o valor da vida. Ela aprendeu que a melhor maneira de você lutar contra o seu sofrimento é ajudando o sofrimento dos outros, é abençoando a vida de outras pessoas. Eu me lembro que eu perguntei para ela, como que você faz para manter essa calma, essa tranquilidade? E ela disse: eu tiro os olhos da minha dor e eu coloco os meus olhos na dor de outras pessoas. Marta, irmã de Maria, já fez o contrário, e por isso ela foi
severamente repreendida pelo Mestre. Ela colocou a comida na frente de Jesus, dos discípulos e da família. Ela colocou a cozinha na frente de Jesus, dos discípulos e da cozinha. Ela colocou as tarefas que ela tinha para fazer na frente de Deus. Consequentemente, ela ficou muito ansiosa e aflita, porque as outras pessoas não eram como ela. Uma pessoa ansiosa quer que todos sejam ansiosos. E ela viu todo mundo tranquilo na sala, e só ela ansiosa na cozinha, e ela repreendeu Jesus Cristo. Olha que audácia. Primeiro, uma mulher jamais repreenderia um homem naquela cultura. E muito menos quando esse homem é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Mas uma pessoa ansiosa, ela não mede as palavras. Mas Jesus não ficou calado para ela. Jesus a repreendeu de volta com autoridade divina. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Em outras palavras, fique quieta. Acalma o teu espírito. Se Jesus disse, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, é porque podemos ficar tranquilos quanto à falta de comida, bem como de roupas. Sei que vários de nós estamos ansiosos com este atual governo, e o que vem pela frente, rombos e mais rombos, contas no vermelho, inflação, e etc e tal. Mas Jesus está dizendo, não se preocupem, eu sou maior que o governo de vocês. Amém, irmãos? Jesus disse, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? E a resposta é sim, Jesus. Jesus usou a famosa técnica do mais importante para o menos importante. Vida é mais importante que mantimento, corpo é mais importante que roupa. Se Deus nos deu a vida, então Ele nos dará comida para mantê-la. E se Deus nos deu o corpo, então Ele nos dará o vestuário para cobri-lo. É isso. Jesus está pedindo que a partir de hoje, você e eu possamos proceder do mais importante para o menos importante. E não do menos importante para o mais importante. Isso vai nos ajudar a fazer decisões sábias na vida. O que é mais importante? Se você sempre fizer essa pergunta, você vai saber a decisão a ser tomada. Você não vai ficar mais na dúvida, se vem ou não vem à igreja, se prega ou não prega o evangelho, se entrega ou não entrega o seu dízimo, se participa ou não da promessa de fé para missões, se aproxima ou não de determinada pessoa, desde que você use deste princípio. Partir do mais importante para o menos importante. O problema é que a maioria de nós faz o contrário. Nós priorizamos o temporal, o passageiro, o provisório. E nós sacrificamos o que é eterno, o que é para sempre. Geralmente, a ansiedade habita no menos importante. Podem perceber isso. Por exemplo, os discípulos de Jesus a caminho para Emaús, estavam muito tristes. E eles estavam desencorajados, prontos para desistir, porque ficavam pensando na morte de Jesus. Havia sido cruel, foi algo terrível, foi muito triste mesmo. Mas aí apareceu Jesus, ressurreto, eles não sabiam que era Jesus, ressurreto, e Jesus os repreendeu, e ainda os chamou de nécios, que quer dizer seus tolos, pois eles ficaram olhando para o pior, a crucificação, e não olharam para o melhor, que era e que seria a ressurreição de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, ansiedade é resultado de priorizar o menos importante e sacrificar o mais importante. E vários de nós têm sacrificado o nosso futuro no altar do presente, porque nós estamos priorizando o menos importante. Jesus nos ensinou que a ansiedade se vence com a realidade, não com fantasia. Outro método,
que Paulo ensinou foi a troca de pensamentos. Não é fácil, mas dá certo. Quando você consegue trocar um pensamento por outro. Vou dar um exemplo. Nós casais, nós temos muitas razões para habitar em pensamentos ruins. A Viviane machucou os sentimentos do marido dela, do Márcio. E o Márcio pode escolher lembrar-se sempre daquilo. Ou ele pode escolher lembrar-se da comida que ela prepara para ele todos os dias, da cama que ela arruma para ele todos os dias, das roupas que ela lava e passa para ele todos os dias. Depende dele fazer uma troca de pensamentos. E no trocar de pensamentos, ele troca também de sentimentos. Para de reclamar, passa a agradecer. Para de se sentir triste e passa a se sentir feliz. Isso serve para todos os eventos da vida. Você tem que trocar os seus pensamentos, ou você nunca vai conseguir trocar os seus sentimentos. Você gosta de viver na miséria? Gosta de se sentir miserável? Então continue pensando sempre nas coisas ruins que lhe acontecem e nas coisas ruins que as pessoas lhe fazem. Mas se você quer ser feliz, quer ser uma pessoa agradável, quer ser uma pessoa contente, então troque esses pensamentos por bons pensamentos. Lembre-se das coisas boas que acontecem e das coisas boas que as pessoas lhe fazem. Até mesmo uma pessoa que lhe faz o mal, ela também lhe faz o bem. Troque de pensamentos a respeito dela também. Veja o que Paulo disse, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, pare de pensar nas coisas ruins, nas coisas negativas que as pessoas estão lhe fazendo e pense somente nas coisas boas. Você acha que o meu pastor Jaime Rose, nunca errou para comigo? Vocês acham que durante todos os anos que eu convivi com ele, ele foi perfeito 100% do tempo? De jeito nenhum. Com certeza. Mas eu nunca paro para pensar em alguma injustiça, em alguma falha do meu pastor para comigo. Eu só penso nas coisas boas que superabundam, que ele fez para comigo. Por isso que até hoje, mesmo ele depois de morto, ainda conta com a minha gratidão, conta com a minha admiração, porque eu escolhi o tipo de pensamento que eu teria a respeito dele. E você pode fazer isso também, não só em relação a mim, mas em relação a todas as pessoas com quem você convive. Ou você pode escolher viver uma vida miserável, porque ninguém vai ser perfeito para com você. E você não é perfeita para com ninguém. Então, se a ansiedade é ficar pensando no pior, se a ansiedade é ficar pensando no menos importante, a cura seria fazer exatamente o contrário. Amém, irmãos? Faça o contrário. Isso quer dizer parar de assistir ao noticiário. Eu parei. Hoje eu seleciono o que eu quero ouvir e o que eu quero ler. Já parei de assistir ao noticiário há muito tempo. Pare de conversar com certas pessoas que são tóxicas. Seja agradável, mas não seja companheiro delas. E olha, pare de orar por certos problemas. Você já orou? Esquece. Porque quanto mais você fica pensando no assunto, mais você fica falando no assunto, pior para você. Você acha que Deus precisa ouvir sua oração 1000 vezes? Se há algo que está lhe fazendo mal, entregue nas mãos de Deus e esqueça. Pois quanto mais ouvimos, quanto mais falamos, quanto mais pensamos em algo, mais ansiosos ficamos. Quando que a rainha Esther criou coragem para entrar na presença do rei Assuero, sabendo ela que poderia morrer naquele instante? Ninguém podia entrar na presença do rei sem antes ter sido chamado. E ela
simplesmente apareceu na porta do rei, sabendo que poderia receber a espada. Sabe quando que ela perdeu o medo? Somente quando ela se entregou completamente para a morte. Ela disse assim: e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Quantos perceberam a entrega dela? E se eu perecer, pereci. Certo médico cristão nos ensinou que precisamos ser um pouquinho irresponsáveis, pois se tentarmos controlar e prever todos os acontecimentos da nossa vida, aí nós seremos as pessoas mais ansiosas e miseráveis do mundo. Então seja um pouquinho irresponsável, não queira controlar todos os acontecimentos. Muito bem, então Jesus nos ensinou que devemos priorizar o mais importante e não o menos importante. E agora ele disse para nós: olhai para as aves do céu. Eu tenho procurado fazer isso. Eu amo passarinhos, acho tão lindos os passarinhos. Se eu pudesse, eu queria ter um papagaio, mas dizem que ele faz barulho demais, né? E eu não gosto de barulho. Então Jesus usou as aves do céu como ilustração. Mas olha, ele poderia ter usado qualquer outro animal, qualquer outra criatura do reino animal, que não sofre de ansiedade. Eu me lembro, na pracinha lá do Sumarezinho, onde eu morava, eu estava caminhando um dia, e uma corujinha, filhote de coruja, branquinha, branquinha, coisa mais linda, começou a me seguir. Para onde eu ia, a corujinha vinha atrás. Isso durante o dia. Aqueles olhos azuis e a pena todinha branca. Que animal bonito. Mas eu percebi que ela estava doente, que ela estava dodói. Então o que eu fiz? Eu acionei a prefeitura, né? E a prefeitura, por sua vez, chamou a zoonose e eles foram à praça para resgatar aquela corujinha. Olha só que coisa mais bonita que eu fiz. Acho que eu salvei a vida de uma corujinha, porque havia gaviões sobrevoando a praça naquele dia. Sem dúvida nenhuma, atrás daquela corujinha. Mas por que precisamos olhar para as aves do céu? Assim como a corujinha pensou que eu pudesse ajudá-la, e eu ajudei, instinto, né? Deus cuida de nós. Amém, irmãos? Deus também cuida de nós. Então, primeiro, quando você olha para os pássaros, ajuda-nos a confiarmos em Deus. As aves do céu trabalham e trabalham muito. Elas ficam buscando insetos e minhocas o dia inteiro para a sua prole. E quando não estão fazendo os ninhos, né? Elas estão em bando e elas estão comendo e limpando a terra para nós. Mas elas jamais ficam preocupadas. Este é o ponto que Jesus está enfatizando. Elas não trabalham além do necessário. E elas não ficam buscando por riquezas, como na parábola do rico louco, né? Jesus, ou Deus, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Passarinhos não são loucos, mas são seres tranquilos e contentes. Confiança ou fé? Fé ou confiança é o melhor remédio que existe contra a ansiedade. Olha o que o salmista disse: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Você se lembra? Quando Davi lutou contra o gigante Golias, ele era um menino de 15, 16 anos de idade. Davi disse para o gigante: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma criança, um menino, ele veio lutar contra o gigante, confiando somente em Deus. Em nome do Senhor quer dizer, enquanto Golias lutava de dentro de uma armadura, Davizinho lutava de dentro de uma torre chamada Deus. Então Deus quer, nesta manhã, que todos nós sintamos segurança. Ele não nos livra das lutas,
de jeito nenhum. Mas Ele está presente conosco em todas as lutas. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Mas não é fácil, não. Mas é possível. Segundo, ajuda-nos, quando olhamos para os pássaros, a sentirmos a nossa importância. Quem é mais importante, o ser humano ou os passarinhos? O ser humano. O ser humano é mais importante que os anjos. Não é maravilha isso? Nós somos as criaturas mais importantes que Deus jamais criou. Então nós somos mais importantes que os pássaros. Jesus está nos convencendo disso. Nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós que fomos lavados então no sangue do Senhor Jesus Cristo, somos mais importantes ainda. E jamais passaremos por necessidades ou jamais morreremos fora do tempo de Deus. Nós somos importantes, mas não somos insubstituíveis. Deus pode nos tirar a qualquer momento de onde estamos e sempre colocar uma pessoa melhor. Amém, irmãos? Existe uma esposa melhor do que você. Existe um marido melhor do que você. Existe um pastor melhor do que eu. Sempre existem pessoas melhores e mais capacitadas. Nós somos importantes, mas não insubstituíveis. Nós somos importantes, mas não somos perfeitos. Entenda isso. A seu respeito e a respeito dos outros, se você quer conviver. Se você quer conviver, tem que aceitar a imperfeição das pessoas. E nós somos importantes, mas não somos superiores. Porque eu sou tão importante quanto você, você é tão importante quanto eu. Mas ninguém é mais importante que o outro. Paulo mostra a nossa importância quando ele disse, lá em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, gente, se Jesus morreu por nós, o que mais falta? Nada. Se Cristo Filho morreu por nós, nós seremos beneficiados por todas as demais bênçãos que fazem parte da vida. Durante a pandemia do novo coronavírus, parece que foi ontem, né? Mas já vai fazer o quê? 2 anos? Parece que foi ontem. Mas durante a pandemia, você percebeu o quanto a humanidade mudou? Eu avisei a vocês que nada mais seria igual. Vocês que estavam conosco nos cultos online, eu avisava que nós jamais teríamos a mesma liberdade de expressão, jamais teríamos a mesma liberdade de ir e vir, jamais teríamos o mundo como era antes. Então a humanidade mudou muito, mas sabe o que não mudou? A natureza do homem. Continua a mesma. As aves do céu, elas, no entanto, para elas não teve pandemia. Elas continuam agindo como sempre agiram, sem medo, sem preocupação e fazendo exatamente o que Deus planejou para a vida delas. A ansiedade, então, só serve para nos distrair, encher nossa cabeça com pensamentos improdutivos e impedir o plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Então, qual é a solução, irmão Diego? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida e olhai para as aves do céu. Uma senhora, recentemente, tem me incentivado a cuidar de plantas. Na minha casa, agora nós temos a grama e temos algumas folhagens, algumas plantas ao redor do muro, e eu plantei uma roseira. Eu não, o jardineiro plantou uma roseira. Eu gosto muito de roseira. E quase todos os dias à noite, eu pego a mangueira e eu vou realmente aguar as plantas. É um momento especial. Eu coloco hinos no celular, coloco no bolso, vou ouvindo hinos e vou jogando água nas plantas. E aí a cada dia eu vejo aquelas plantas ficando mais bonitas, florescendo. E não é que isso faz um bem danado para você? Coisa simples, né? E tira os meus pensamentos dos problemas e das preocupações.
Então, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, olhai para as aves do céu, eu já estou olhando para as plantas, que é a mesma coisa. Jesus também fala, né? Os lírios do campo. E terceira lição. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Ah, se eu pudesse. Eu queria ser tão alto quanto o Diego. Eu queria ser tão bonito quanto o Lucas. Lucas. E eu queria ser tão inteligente quanto o Márcio. Mas eu posso desejar isso pelo resto dos meus dias. Não vai acontecer. É o que Jesus está ensinando. Qual de vós poderá, com toda a sua ansiedade, acrescentar 1 centímetrozinho sequer ao seu tamanho? Você pode até crescer dos lados. Eu sou bom nisso, se eu quiser. Mas jamais para cima. É isso, irmãos. Eu poderia continuar a lição, ela é muito comprida, mas eu vou parar aqui no terceiro ponto, e aí os irmãos me lembram de onde eu parei, domingo que vem, e a gente dá continuidade. Mas eu acho que a mensagem principal foi bem destacada nesta manhã. Não adianta se preocupar. Não adianta ficar ansioso. Não adianta encher a sua cabeça com 1001 pensamentos. Não adianta priorizar o menos importante e sacrificar o mais importante. E nós temos uma lista de prioridades aqui na igreja que a gente sempre repete uns para os outros. Qual é a nossa lista de prioridade? Número 1, Deus, família, igreja, trabalho e lazer. De novo, Deus, família, igreja, trabalho e lazer. Quando invertemos esta ordem de prioridades, nós causamos sérios problemas para nós e para os outros. Para nós e para os outros. Mas vamos viver uma vida simples. Uma vida simples. É isso que vai nos dar paz dentro do nosso coração.